serva de Deus. Deixa Deus me usar. Amém, igreja. Fixe os seus pés, você bem breve, aleluia. Porque Deus, Ele já se fez presente aqui o tempo todo, amém. E continua, aleluia. Eu vejo vasos se movimentando, aleluia. E Deus me mostrava mulheres tendo aqui, Deus me falou agorinha, derrames cerebrais. Isso não é brincadeira. Às vezes a gente diz, está tudo bem, cuidado com os pensamentos, aleluia. Não sei o que tu estás passando, aleluia. Mas Deus, no momento que eu estava ali, Deus estava me dizendo, fale para mulheres hoje aqui, cuidado. Ore, peça ao Senhor, amém? Sem perca de tempo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou direto ao ponto, aleluia. Reis, segundo Reis 2, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Todos encontraram? Amém. No mesmo Espírito, na mesma fé, amém? Quando estava o Senhor para tomar Elias para onde? Ninguém está lendo, aleluia. Para onde, meu filho? Para os céus. Por um redemoinho, Elias partiu de Gildai e em compartilha de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel, e ensaiaram e saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça. E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixareis. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto e enrolou e feriu as águas, ao qual se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. E tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém se não me vires, não farei. Indo ele andando, falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Elias e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Amém, igreja? Na mesma posição,
Feche seus olhos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, aleluia, porque é momento de nós adorarmos o nosso Deus e orar. Pai, neste momento, Senhor da glória, eu oro diante dos céus, diante de Ti, Senhor, como serva Tua, meu Pai, abençoa esta palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, Senhor da glória. Pai amado, Pai santo, que nada nos impeça, Senhor, nesta noite, de receber essa porção dobrada do Teu Espírito, Senhor da glória. Que nada tire de nós, Senhor da glória. Nós te suplicamos, Pai, porque Tu é o Deus por excelência, Tu é Espírito, é verdade, Pai. Tu reina, Tu é eterno, Senhor da glória. Pai, tira de nós, Senhor, a soberba, tira de nós a altivez, Senhor da glória, diante de Ti, Pai. Meu Deus da glória, nos enche do Teu Espírito, Pai. A Tua palavra, Senhor da glória, quebranta vida, Senhor, aqui que estão, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus é fiel. Aleluia. O Senhor diz: o que Tu queres que eu te faça nesta noite? Não fique calado, aleluia, igreja. Nada vem de mim, mas o Senhor está te perguntando: o que Tu queres, aleluia? Porque aqui foi pedido a 2 homens, aleluia, que estavam aqui em adoração ao Senhor, aleluia, indo em direção àquilo que o Senhor estava pedindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles estavam ali aptos a fazer a vontade do Pai. Aleluia. E o Senhor diz: qual o nosso objetivo hoje? O que Tu veio buscar hoje da parte do Senhor, aleluia? Porque o Senhor tem muito para nos dar, aleluia. Mas é necessário que nós nos colocamos na presença e naquilo que o Senhor requer de nós, aleluia. E muitas vezes nós queremos do nosso jeito, aleluia. Nós só se agrada se for do seu jeito, aleluia. Mas não, mas primeiro tem que ser do jeito do Pai. Aquilo que Ele sabe que é melhor para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui essa palavra nos ensina como é bom obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia. Para nós, igreja, aleluia. Nós não podemos andar em qualquer direção. Nós temos que andar na direção certa, aleluia. Aquilo que o Senhor ainda tem para hoje, não é para amanhã, aleluia. Quando este homem recebeu o recado da parte de Deus, vai até o Rio Jordão, aleluia.
Mas ainda pode até a gente ouvir a voz de Deus, mas tem hora que o coração está tão assim dolorido, de tanta coisa, que a vontade é de desistir. E ontem eu disse para Deus: Senhor, se tu mandar fulano, se tu mandar ciclano, se essas pessoas estiverem lá, o carro não tinha gasolina, estava faltando gasolina, fui botar gasolina, cheguei atrasado, a minha filha foi comigo, eu digo: meu Deus, o que é isso? E Deus preparando. Quando eu cheguei da porta, eu dei vontade de eu chorar. As pessoas que orei, eu pedi a Deus confirmação de Deus, Deus trouxe. Quando eu orei, eu me surpreendi. Eu digo: Jesus, tu está aqui. Jesus, tu está aqui, eu fico nessa obra. Aleluia. E aí não tive como recuar, igreja. E aí o testemunho da última hora eu disse assim: eita, agora a pancada foi maior. Porque duas pessoas chegou diante lá e disse: pastora, nós queremos ficar com a senhora. Eu nunca me imaginei, porque a gente ora por tanta gente, mas a gente não sabe os que vão estar, os que não vão estar, os que vão colar com a gente e os que vão descolar da gente. Tem hora que está coladinha, mas tem hora que Deus, ó, descola aí, minha filha. Aleluia. E tudo é aprendizagem diante daquilo que o Senhor quer de nós. Aleluia. Tem hora que nós estamos tão pegados, tem hora que a gente quer do nosso jeito. Aleluia. Tem hora que a gente quer desobedecer, tem hora que a gente teima com Deus. Aleluia. Mas não tem como. Eu digo: Senhor, é a última. Se hoje eu não ver essas três pessoas, só pedi três, não pedi mais do que isso. E foi as três certinho que eu orei. Aí confirmou as duas. Nós vamos ficar junto com a senhora. E o que me deixou mais surpreso, quando elas gritaram e disseram assim um para a outra, me lembrei de Elias e Eliseu. Elas disseram: agora nós temos pastora. Meu Deus. O meu coração começou a arder. E eu comecei a dizer: Senhor, agora eu não saio mais. Aleluia. Vou permanecer para a glória do Senhor. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Se a tua alma tem que arder por alma, aleluia, peça para Deus, porque tem almas que estão gritando, aleluia. Tem almas que estão querendo ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Tem alma que quer um abraço teu, aleluia. Às vezes você está pedindo um abraço, mas tem gente que está precisando mais do que você. Aleluia. E eu entendi o que Deus queria de mim, aleluia, através dessas três pessoas. Eu digo: Pai, não tem como eu recuar, aleluia. Eu disse: tu é piedoso, aleluia, tu tem um compromisso mesmo com essa obra, aleluia. Tu é fiel, aleluia, tu não nos desampara em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem está salvador, aleluia, é tu mesmo. Porque tem gente que vai olhar para você e vai te criticar. Uma mulher cheia do fogo e está desse jeito, filha, mas não queira saber o que está passando. Aleluia. Uma mulher que só anda alegre, agora está triste, mas tu não sabe. Aleluia. Mas Deus ainda toma, aleluia. Ele sustenta nas nossas mãos, aleluia. E diz: não é hora de baixar a cabeça. Não é hora de entregar, aleluia. Não é hora de recuar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui cobrada até para pregar essa palavra. Eu digo: Senhor, vou dizer para o pastor que não vai dar. Hoje eu carreguei tanto livro que minha coluna estava doendo demais. Eu digo assim: eu vou já é cantar. Quando eu cantei, eu pulei aqui com saudade. Não, né? Agora eu estava para morrer de tanta dor. E comecei a pular e eu digo: Jesus, coluna foi embora, não sei nem que dor é essa. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o que tu faz para Deus, aleluia, Ele sustenta. O que tu faz para Deus, aleluia, Ele vai cuidar do que é teu, aleluia. Ei, o que tu faz para Deus, nada vai impedir.
por aceitar tudo calado. Coisa ruim é você ficar em silêncio se você quiser falar e Deus diz: não fala. Engole seco, aleluia. E eu tenho engolido, igreja. Mas Deus tem me surpreendido. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, aleluia. Quando a multidão começa a te apertar, aleluia. Quando um diz que não. Quando outros começam a te criticar porque aconteceu com Jesus, não pode acontecer comigo, sim? Não estou isenta nada, aleluia. Tudo pode acontecer. Mas eu glorifico a Deus que eu sou uma sobrevivente diante do Pai. Nós somos sobreviventes diante de Deus, aleluia. Porque cada um aqui teve uma peleja muito grande nesse final de ano. A vontade mesmo é de tirar, de arrancar. Mas você tem propósito diante dos céus. Esse homem tinha propósito diante do Senhor. E assim como ele pediu, pede o que tu queres, porque está chegando a minha hora. Aleluia. E quando o Pai chama, se você estiver na posição, você recebe. Se não tiver, Deus vai vasculhar na terra e vai procurar aquele que vai servir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou procurando um servo fiel diante da minha presença. Quem somos nós, aleluia, para criticar os outros, aleluia? Quem somos nós para apontar o dedo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele sabe escolher e Ele sabe a pessoa certa. Aqui não tem nada errado, igreja. Quando o pastor, o bispo, conversou comigo, eu já estava com a passagem já tirada. Mas eu sabia que Deus ia fazer algo aqui na sede. Mas eu teimei com Deus e tirei a passagem. Aí ele chegou para mim e disse assim: eu tenho uma proposta para a senhora. Eu digo assim: não. Aí se cabe a senhora aceitar. Eu digo: eu não vou mais dizer não, se eu não vou apanhar de novo. E eu digo assim: vou falar com meu esposo, mas porque eu tenho um esposo. Eu não tomo decisão sem ele, aleluia. Se eu estou aqui pregando, ele está lá orando no pé da cama. Ele não pode estar aqui junto comigo, mas ele está orando. Como o Senhor disse que nós somos um corpo só, toda retaliação que eu recebo, ele também recebe. Tudo que passa comigo na obra, passa com ele também, igreja. Não pense que ele está isento, que ele não está aqui porque eu estou só. Irmã, isso aqui foi um grande propósito do Senhor. Meu marido, ele foi consagrado a pastor. E quando o inimigo começou a trabalhar e tirar ele da presença, eu digo assim: eu tomo uma posição. Se meu marido não está, mas eu estou. Mas eu não deixei de servir a Deus e nem ele deixou de servir também. Por quê? Porque aqui estou. A oração que eu faço vai servir tanto para mim como para ele, para a igreja, para o ministério. Vai entender. Olha a Sunamita. Uma mulher que tinha estratégia, mas estava ali lutando pelo esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando porque Deus está mandando. Não é porque eu saí daqui da pregação, não. Aí muitos perguntam: por que ela não fala do esposo? Porque eu sei quem é o meu esposo, aleluia. Deus também sabe quem é ele. Está na luta. A vontade é de vir, mas o inimigo impedindo, o inimigo colocando no coração. Isso já aconteceu comigo, não sei com você. A vontade é de vir, mas a guerra é grande. Dê graças a Deus por você estar aqui, ouvindo a palavra, engrandecido o nome do Senhor. Quantos estão com depressão, querendo sair e não conseguem? Mas nós estamos aqui adorando ao Pai. Mas eu creio que um dia vocês vão ver ele entrando por esta porta. Aleluia. Eu
pronto, porque eu oro, aleluia. Nós somos um homem de oração. E pense no homem que prega, sabe da palavra. Aleluia. Eu peço à vossa igreja, ore pelo meu esposo, pastor Eduardo. Aleluia. É pastor. Amém? Glória a Deus. Essa igreja aqui tem pastores. E eles necessitam da nossa oração. Não precisa só olhar e reprovar, não. Ore e ore. Porque assim como ele está, você também pode estar. E a luta não é fácil. A batalha não é fácil. Mas estamos aqui de pé para adorar o nosso Deus. E eu vou encerrar com minhas palavras. Que Deus nos abençoe, aleluia, que Deus nos guarde. Nós somos homens e mulheres que nós podemos nos tornar semelhantes a Deus, imitadores do Senhor. Não podemos mais imitar o mundo já está aí. Nós temos que ajudar aqueles que estão no mundo e trazer para a presença do Senhor Jesus. Não vou me estender mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém? E essa palavra fica ao vosso coração.